Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco Maria João da Luz, advogada sénior da Moraes Leitão, e Gonçalo Pinto Ferreira, sócio da Teles. Ambos são laboral e nos vêm explicar a nova regulação do trabalho. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. O direito laboral está em altas, pelo menos nas manchetes internacionais, a propósito do tão aclamado direito a desligar. Em que consiste então este direito a desligar? De facto, os patrões vão deixar de poder contactar fora de horas? Quais são as situações de exceção à regra? Antes de mais, agradecer o convite, a oportunidade, cumprimentar a minha colega Maria João e dizer que é um prazer estar aqui. Bem, eu diria que, se calhar, para enquadrar a discussão e o tema, de facto, estamos todos à espera da publicação do diploma, que traz algumas alterações e que está muito focado no teletrabalho. Admito que não haverá grande alteração face à proposta e ao documento que foi sujeito à votação. E se me permitem um comentário, digamos, geral de enquadramento, era um diploma muito aguardado, mas que nos deixou, se calhar, com mais problemas novos e com alguns dos problemas antigos por resolver. O tema do direito a desligar, que na verdade não é bem um direito a desligar, é mais um dever de abstenção de contacto. Isto parece uma nuance semântica, mas não é só. Não é só o trabalhador que tem esse direito, é a empresa que passou a ter o dever, que já existia antes, vamos ser muito claros, mas que está hoje de forma mais clara, expressa digamos, na legislação que se pretende implementar, e que basicamente tem que ver com isto. A partir no horário de descanso, eu, empregador, não posso contactar o trabalhador. E isto gera logo várias dúvidas. É evidente que percebemos um bocadinho o princípio e o ponto de partida disto. Todos nós falamos no dia-a-dia do que é que tem sido, digamos, a loucura do trabalho, sobretudo depois da pandemia, em que não havia nem hora de começo, nem hora de fim. E, portanto, toda a hora era hora de trabalho. E, portanto, o princípio percebe-se e o ponto de partida percebe-se. Tentar evitar o que é um sentimento mais ou menos generalizado de algum abuso. O próprio Parlamento Europeu, enfim, publicou há poucos dias uma resolução em que convida os Estados-membros a harmonizar esta matéria e a olhar para ela com outra atenção. Agora, o tema ficou, enfim, com o devido respeito pelo esforço legislativo, com, enfim, várias questões por resolver. Sei lá, coisas tão práticas como eu, que sou empregador, se enviar um e-mail ao meu colaborador, mas nem peço resposta, já estou a incumprir. Os trabalhadores que têm isenção de horário de trabalho e que, portanto, não estão sujeitos aos períodos máximos de trabalho diário, por exemplo, estão abrangidos por este dever de não serem contactados. Há questões que ficam no ar. Doutora Maria, acha que também essas são algumas das dúvidas que ficam, esta questão dos e-mails? Sem dúvida, sem dúvida. Antes de mais, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar aqui com o Gonçalo, com a Mariana, com o Jornal Económico neste projeto que têm. E faço minhas as palavras do Gonçalo, na verdade. O que é que se passou aqui? Já outras jurisdições europeias consagravam o direito à desconexão, no fundo é o que está em causa, o direito a desligar, sobretudo a questão da desconexão digital, o trabalhador poder desligar os seus o seu acesso aos e-mails, o não estar ligado, não haver essa conexão permanente, seja em tempo de trabalho, seja em tempo de descanso. Só que o legislador português parece, se for assim que a lei vier a ser aprovada e publicada e se passar assim a vigorar, não é tanto como o Gonçalo referia, o direito de o trabalhador se permitir ao descanso e, por isso, se permitir não se ligar, é mais um dever do empregador se abster. E talvez daí é que tenha vindo alguma reação até do estrangeiro perante isto, porque, de facto, colocam-se muitas questões sobre como é que eu me abstenho de contactar um trabalhador, sobretudo se nós, nesta era digital e, por exemplo, empresas com uma dimensão internacional, com diferentes fusos horários, se recebe um e-mail designadamente até de alguém que esteja no estrangeiro com outro fuso horário, já é considerado uma violação deste dever. E há outras questões que também podemos colocar aqui, que é, no fundo, como o Gonçalo muito bem referiu,
na verdade, o princípio também já constava do Código de Trabalho. Na verdade, o que é o trabalho suplementar? É o trabalho que pode ser requerido a um trabalhador nos seus períodos de descanso em situações muito pontuais, mas até o trabalho suplementar é mais amplo do que ao que parece, a norma parece estar redigida, porque a norma como está redigida neste V da abstenção diz que, portanto, que o empregador está impedido, está proibido, tem o dever de se abster de contactar com o trabalhador, exceto em casos de força maior. O que é a força maior? O que é a força maior? Força maior são situações de inevitabilidade. O trabalho suplementar também está pensado para situações de força maior, mas também está pensado para situações em que temos que evitar um prejuízo sério para a empresa ou situações em que há uma eventual e transitória, um transitório e eventual volume de trabalho acrescido. Portanto, até a norma, a maneira como o trabalho suplementar está previsto na lei, prevê situações que ultrapassam a questão da força maior e, ao que parece, perante esta norma, então, em que é que ficamos? Afinal, posso ou não recorrer ao trabalho suplementar em outras situações que não estejam enquadradas em situações de força maior? Portanto, até há aqui alguns desajustes de harmonia do sistema, com o qual até já convivíamos. O próprio trabalho suplementar também tinha limites máximos. E, portanto, lá está, como o Gonçalo diz, outros problemas surgiram. Se já era, então, previsto no Código do Trabalho, porque é que se está a causar este eco internacional? Porque é que o The Guardian e o Financial Times estão a falar de nós com eu esta acho que logo que é um soundbite. É um soundbite fácil de transmitir. Os empregadores em Portugal não podem contactar o trabalhador durante o seu período de descanso. Honestamente, isto é alguma coisa de especial? Eu acho que não tem. Acho que não tem. Mas, de facto, é a forma... É muito fácil digamos, de criticar e de ridicularizar quase este soundbite. Já o fizeram, não é? E já o fizeram, sim, e é por isso que, enfim, voltámos a ficar no mapa neste momento por uma questão um bocadinho até acessória. Não me parece que seja realmente o tema mais relevante. Até porque tenho maiores dúvidas de como é que este tipo de normas vão ser depois fiscalizadas. Ou é por denúncia do próprio trabalhador, ou é altamente improvável. E a quem é que reporta a trabalhadores? A questão é essa, vai reportar à autoridade das condições de trabalho. Ok. O que significa que, em grande medida, digamos, a fiscalização destas normas vai ser altamente improvável. Portanto, honestamente, acho que o ECA internacional resulta, se calhar, um pouco de algum anacronismo, se posso pôr assim, no tema. Né? E na forma como a própria norma foi redigida, porque se tivesse sido redigida na ótica do trabalhador, no sentido de ele poder ser titular, ele é que autodetermina a sua possibilidade de estar ou não ligado, como foi colocado na ótica do empregador, que é a entidade que tem que se abster do contacto, talvez tenha vindo daí a apreensão. E acho que é um detalhe adicional, que é, nós em França, na Bélgica, em Espanha, já encontramos algum eco deste tipo de princípios, mas que deixavam sempre, ou que convidavam sempre os empregadores, as associações de empregadores, na negociação coletiva, a regular a melhor forma de implementar deste tipo de regras. Aqui fomos mais longe ainda. Sim. Fomos, para além de tudo mais, se o empregador incumprir, isto é uma contravenção grave, com uma coima da ordem dos 10.000 euros, 9.690 euros. Quer dizer, eu acho que é a coima máxima. É a coima máxima, sim, até 9.690 euros. O que torna ainda a questão um bocadinho mais estranha. E quando a Mariana, no fundo, pergunta, então, mas porquê, se já, no fundo, já tínhamos instrumentos jurídicos que até já acautelavam este tipo de situações, há claramente uma intencionalidade, há aqui um marco, quer dizer, também não podemos descurar que a lei muitas vezes tem este também fito educativo e normativo das relações e claramente que isto deixa muito expresso de que o facto de agora por estes meios de comunicação muito fácil, de fácil acesso, o trabalhador estar em permanente conexão, que isso seria algo punido e colocaram no fundo esta norma de uma forma muito clara e muito expressa como um comportamento a evitar. É mais uma consequência pós-pandémica, ou enfim, ainda pandémica.
de facto todos estavam ligados a toda a hora. E acho que esta é uma legislação que é fruto da pandemia. Que ainda nasce. Psicologicamente muito, na forma como ela está escrita, está psicologicamente muito afetada. Muito marcada, por isso, sem dúvida. Pelo contexto, não tenho sem dúvidas. Muito obrigada. Tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir para falar sobre regulação laboral. Regressamos à emissão com os advogados de Direito Laboral Maria João da Luz, da Moraes Leitão, e Gonçalo Pinto Ferreira, da Teles. Falamos sobre o direito a desligar nesta primeira parte. Estes temas ganharam claramente relevância com a pandemia, como estávamos a perceber, mas passaram 20 meses desde o primeiro confinamento. O que é que levou então a este acelerar do processo legislativo, a iminente dissolução do Parlamento? A explicar aqui. Eu sou um especialista de direito, não sou comentador político, mas em qualquer caso, eu acho que é uma evidência. Esta legislação, e a Maria João certamente terá a mesma experiência que nós temos, todos os dias nos perguntavam como é que é o teletrabalho, como é que vai ser, como é que podemos regulá-lo. Aliás, aqui num parêntese, eu acho que uma das insuficiências deste diploma foi não ter olhado para regimes mais híbridos, para olhar para a flexibilidade no trabalho, e não, manter neste espartilho muito fechado do teletrabalho, muito firme, muito fixado, um acordo muito escrito, tudo muito determinado. Porque a tendência mostra que as empresas cada vez mais querem ter regimes de flexibilidade, os trabalhadores ficam 3 dias em casa, mas escolhem os dias quando querem, e a legislação claramente não trouxe uma resposta para essas necessidades e para essa realidade atual. Agora, andávamos há muitos meses nestas discussões, com muitas intervenções das associações patronais aos sindicatos. Eu acho que é evidente, pelo menos para mim, que sou um espectador, que houve aqui um acelerar do processo para não deixar cair o diploma com a dissolução do Parlamento. Também teve esta experiência das empresas perguntarem quando é que isto vai ser regulado? Sem dúvida. A nossa experiência é exatamente a mesma da relatada pelo Gonçalo. Ou seja, a partir do momento em que as empresas começaram lentamente a voltar ao trabalho presencial, mas também muitas a quererem manter aquilo que tinha sido a experiência do trabalho remoto com bons resultados para a empresa, até mesmo para os trabalhadores, tinham muita vontade de perceber se continuavam a cumprir a lei e se podiam ser livres na determinação das suas próprias regras, se tinham essa possibilidade, e como é óbvio, estávamos aqui perante, na verdade, não era que houvesse um vazio legal, porque o teletrabalho já estava previsto no Código de Trabalho. Eu acho que havia a expectativa e até uma certa esperança de que aquilo que viesse a ser regulado, face à experiência durante a pandemia, que viesse um regime bastante mais flexível, portanto, que devolvesse às empresas e aos trabalhadores alguma liberdade na fixação dos termos, até por regulamento interno, ser algo que não dependesse do acordo escrito, como acaba por resultar do projeto de lei. Portanto, se o trabalhador e a empresa e o empregador decidirem manter a sua relação em regime de teletrabalho, a lei, nos termos em que estava e nos termos que passará a estar ainda, será por acordo escrito, acordo individual, com uma série de elementos obrigatórios que devem constar desse acordo. Portanto, logo aí é um aspecto que, a meu ver, e também daquilo que me tem vindo a ser trazido pelas empresas, é algo que não estavam minimamente à espera e que até desaprovam, porque a nível burocrático traz muito impacto, até à própria organização, e não estavam à espera, porque da mesma maneira que durante a pandemia, por ato legislativo, foi possível as empresas continuarem a elaborar e continuarem a manter a sua organização produtiva, emanando orientações gerais e, casuisticamente, ir organizando com os trabalhadores como é que esse trabalho se gerava. Eu tenho essa experiência, pelo menos é aquilo que me é trazido. Havia um bocadinho essa expectativa de que o regime ia ser flexibilizado, e aquilo que me parece e que nos parece da leitura do projeto de lei, houve certos aspectos que vieram a ser clarificados, não são propriamente novidades, mas outros em que o regime até se tornou bastante mais complexo, precisamente porque se procurou estipular muitas coisas que o anterior, nos termos em que estava até agora, e está ainda, porque ainda não foi promulgada a lei e publicada, nem sequer estava regulado, e portanto deixava-se às partes, e agora nem isso é possível. Esse é um dado muito importante, porque como a lei anterior
era pensada para uma realidade muito diferente daquela que estávamos a viver. Eu acho que havia uma certa flexibilidade aceite por todos face às circunstâncias que estavam a ser vividas, que com esta nova lei vão acabar. Dou-lhe um exemplo muito prático. Exato. Eu também ia dar um exemplo, mas eu... Por exemplo, o tema da flexibilidade. E este modelo que as empresas querem implementar de 3 dias por semana. E presencial. E sem haver pré-definição dos dias. Está a criar um novo problema, que é as companhias de seguros, face a esta nova redação, dizem assim, bom, eu só vou cobrir o risco se eu souber antecipadamente quais é que são os dias em que o trabalhador vai de facto estar em casa. Eu até percebo a lógica, porque se isto pode abrir aqui espaço para tudo, a partir de hoje, ter acidente de trabalho, porque eu, como não digo em que dias é que estou a trabalhar em casa, o meu azar de bater com o pé na perna da cama passa a ser logo um acidente de trabalho, porque por acaso nesse dia eu então decido ficar a trabalhar. Onde é que eu quero chegar? É que o diploma, ao ter continuado a ser muito rígido, não deu espaço para, como dizia a Maria João muito bem, para as partes implementarem e criarem digamos, um campo de flexibilidade. E, portanto, ficámos, se calhar, pior do que estávamos neste contexto. E outro exemplo... personificação em relação, lá está, uma empresa que quer ficar 3 dias, outra que quer ficar 2 em teletrabalho e não há essa abertura a isso. Peço desculpa, Mariana, mas só acrescentando aqui um exemplo, por exemplo, nos termos em que o Código de Trabalho está regulado atualmente, portanto, sem esta alteração, não dispunha, como agora parece dispor, que se um trabalhador em teletrabalho tiver que estar numa reunião presencial, terá que ser avisado com pelo menos 24 horas de antecedência. Ora, o que é que isto vai significar? Significa que, se for avisado com menos tempo, um trabalhador poderá recusar-se. Da experiência que tenho, eventualmente, e penso que o Gonçalo partilhará o mesmo, os tempos não se compadecem muitas vezes com reuniões marcadas com 24 horas de antecedência. Há um cliente que telefona, que pede uma reunião de emergência, o trabalhador está em teletrabalho, eu não posso dizer tens disponibilidade para aparecer, ou até gerir com o cliente, olha, mas eu só posso ter essa reunião presencial como requer daqui a 48 horas, porque primeiro tenho que notificar o meu trabalhador com 24. Portanto, este tipo de regras que se percebe a razão, há aqui uma intencionalidade de proteção do trabalhador, depois no dia-a-dia, na aplicação prática, torna o sistema bastante difícil de conviver com a flexibilidade que o teletrabalho precisamente procura introduzir. E esta gestão, muitas vezes por parte até do empregador, não vai ser fácil. Como também não vai ser fácil, por exemplo, uma regra que também, de acordo com o projeto de lei, consta, a da reversibilidade do regime do teletrabalho. Portanto, isto também já constava da anterior e atual, continuo a referir, porque ainda não foi publicado, mas do Código do Trabalho. Só qual é aqui a questão? Porque, de acordo com o projeto de lei, portanto, isto ainda poderá alterar, não há a distinção entre quem prestava trabalho presencial e passou a teletrabalho, mas também quem foi contratado ab início em teletrabalho. Ora, então, o que é que a lei, no fundo, o projeto de lei nos vem trazer? Que a qualquer momento o trabalhador, claro, respeitando avisos prévios, pode dizer para mim o teletrabalho terminou e, de acordo com a lei, terá direito a passar a trabalhar em regime presencial. Ora, eu, empregador, que contratei uma pessoa ab início por ser trabalhador em teletrabalho, porque até já nem tenho instalações para ter as pessoas, se eu não consigo ter margem para combinar com elas, o que é que acontecerá se a pessoa não quiser estar mais em teletrabalho? Se me obriga, de acordo com a lei, a arranjar um espaço físico para a pessoa estar presencialmente numas instalações que eu eventualmente até nem as tenho, lá está, é como o Gonçalo diz. Eu acho que nós por aí vamos discutir bastante. Vamos ter qual aqui é a algumas solução, questões. então? Não, pois é que a Maria João tocou em 2 pontos que para mim são muitíssimo importantes. Ponto 1, é uma questão de princípio. A lei continua a estar pensada para os cenários em que, de facto, as empresas continuam a ter instalações. E a verdade é que a realidade vai demonstrando que cada vez mais, e não estamos a falar de pequenas empresas, estamos a falar de grandes multinacionais, perceberam, quer pela gestão de custo das instalações, quer até pela própria necessidade e vontade dos trabalhadores de trabalhar remotamente, que não precisam ter instalações. E, portanto, uma lei que está pensada e tem como ponto de partida que há sempre instalações, digamos, atrás, tem logo um problema de aplicação prática. Eu acho que a lei tem um tempo, é uma questão de semântica. Não está atual, não é? Nasce já velha. É quase como o Jamie Button, aquele filme, não é? Quer dizer, de repente estamos já com uma... Mas é um bocadinho a sensação que as empresas têm. Sem dúvida. Quando depois percebem como é que foi. Vamos já esse tema. Tempo agora para um breve intervalo. Voltamos já a seguir.
Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com Maria João da Luz, advogada sénior da Moraes Leitão, e Gonçalo Pinto Ferreira, sócio da Teles. Dr. Gonçalo, há pouco falámos dos motivos de força maior que podem levar então uma empresa a contactar um trabalhador fora de horas no âmbito desta nova legislação. Que motivos de força maior são esses? Bem, Mariana, essa é a pergunta dos 50 mil euros. Se eu soubesse a resposta, também não ia transmitir aqui, porque ia ser o segredo do meu negócio. A verdade é que a lei não dá nenhuma concretização para o conceito de força maior. E, portanto, no limite, vamos ter que usar o Código Civil, digamos, os conceitos que resultam do Código Civil, e, portanto, força maior poderia ser só um incêndio, uma inundação, uma calamidade. Ou seja, é altamente improvável que se consiga concretizar este conceito de força maior, e até conhecendo um bocadinho a tendência dos nossos tribunais, vejo como provavelmente nada sendo mesmo uma questão de força maior, e portanto é talvez um dos grandes problemas deste diploma, é que foi tão longe. Mas então só se houver um incêndio na empresa é que se liga? Bom, e se calhar nem aí, porque como a pessoa está a trabalhar em casa não precisa de ser contactada, o incêndio é fora de casa, e portanto se calhar nem esse caso é força maior para contactar o trabalhador, portanto seria muito difícil, como vê, concretizar o conceito de força maior, sem dúvida nenhuma. Outra questão que acabou por ficar legislada foi a questão das despesas. Exato. Que se houver um acréscimo para o teletrabalhador, da despesa da fatura ao final do mês, a empresa terá de cobrir, e depois, para efeitos fiscais, será considerada um custo. Estamos a falar de aumentos da eletricidade, da luz, o que é que envolve aqui nestes gastos? Exatamente. Portanto, de acordo com aquilo que já estava regulado, a questão do pagamento podia estar na disponibilidade das partes. O empregador e o trabalhador, na celebração do acordo, podiam definir como é que tratavam a questão do pagamento. Agora ficou claro, de acordo com o projeto de lei, que o pagamento caberá, sem dúvida, ao empregador. E caberá ao empregador pagar tudo o que seja relativo à aquisição de equipamentos e de instrumentos de trabalho para que o trabalhador possa desenvolver o seu trabalho em regime de teletrabalho, portanto, computadores, tablets, telemóveis, impressoras, o que for, para que possa desenvolver cabalmente as suas funções. E, por outro lado, também caberá ao empregador pagar o acréscimo de custos que o trabalhador comprovadamente demonstrar que passou a incorrer pelo facto de passar a prestar trabalho em regime de teletrabalho. O Bloco de Esquerda, no seu projeto, procurou também incluir o pagamento de água e de climatização, portanto, tudo o que fosse acréscimos, um bocadinho na linha daquilo que já vem regulado no âmbito do trabalho ao domicílio, mas aquilo que parece ficar consagrado na lei será eletricidade e custos relativos à internet. É o que parece ser. Agora, o que é que também surge e questões vão surgir em torno disto? O que a lei diz é como é que se demonstra o acréscimo destes custos. Teremos que ir ao mês homólogo do ano anterior e compará-lo com aquele que será o custo atual em regime de teletrabalho. E a questão... O teletrabalhador tem de ir buscar as faturas. Exatamente, portanto, começando a trabalhar agora em regime de teletrabalho, em outubro, novembro de 2021. Tem que comparar essa fatura de novembro de 2021 com a de novembro de 2020 e ver se efetivamente houve um acréscimo e demonstrar que esse acréscimo se deveu ao facto de ter passado a trabalhar em regime de teletrabalho. Como é que demonstra isso? Só que há várias questões que se colocam. Então, e se o trabalhador tivesse já vindo de uma situação de teletrabalho em que, por causa dessa situação, também já tivesse a suportar custos acrescidos? Que é altamente provável. E que é altamente provável. No ano passado, não é? Exatamente, como o Gonçalo diz e com razão, tivemos sem pandemia, a maior parte dos trabalhadores, até porque a lei assim o impunha, estava em regime de teletrabalho. Por outro lado, estamos a falar de trabalhadores que estarão no seu domicílio. Eu posso estar em teletrabalho, mas se calhar a minha mulher, o meu marido, com quem seja, também estava ou em regime de teletrabalho. Quer dizer, é muito difícil. Os filhos em portanto, escola remota. Isto também demonstra que vai ser um pouco difícil, a menos que sejam situações muito lineares, mas que não será o caso, vindo de onde vimos,
será muito difícil demonstrar e comprovar estes acréscimos. Como a Maria João dizia há pouco, só para... Qual é a alternativa, exatamente? Era, mais uma vez, quis regular tanto e tirar tanta capacidade às partes de acordarem os melhores regimes, que depois vamos encontrando vários becos sem saída no caminho. E eu penso que se tivessem deixado às partes a capacidade de acordar, imagina até acordar valores fixos mensais, um subsídio que acrescentariam para a cobertura destas despesas. É que na prática, e repare, o tema das despesas foi provavelmente, juntamente com outra coisa espetacular, que foi o subsídio de refeição, durante a pandemia, foram aqueles temas que mais discussão deram, com os especialistas a ter opiniões diferentes, o governo a dizer uma coisa num dia, a dizer outra no outro dia, e depois vêm as autoridades tentar interpretar o que não era interpretável na altura. A verdade é que podemos ter chegado digamos, a um resultado final em que o trabalhador pode até receber pouco mais do que zero. Porque eles já estavam quase todos em teletrabalho em outubro do ano passado, ou em setembro do ano passado. O acréscimo de despesas não vai acontecer, porque eu estou a comparar duas realidades exatamente iguais. Neste caso iguais. Ou pior ainda, se eu fizer um modelo de flexibilidade em que o trabalhador está 3 dias em casa e 2 dias na empresa, provavelmente vai ter um decréscimo de despesas por comparação ao ano anterior. Exatamente, estava a pensar nessa vertente, na prática foi, mais uma vez, muito barulho por nada, porque chegamos a um regime que é muito provável que ou não dê benefício aos trabalhadores, ou então vai ser mais um tema para conflito. E este diploma, de facto, é muito gerador de conflitos. Já que falamos de teletrabalho, no verão deixou de ser recomendado, passou de obrigatório para recomendado, depois até quando demos o salto para o desconfinamento, a recomendação até foi levantada. Agora já se fala na imposição de novo da obrigatoriedade dessa hipótese. Acha que faz sentido retomarmos estes assuntos? Se a situação pandémica assim o exigir, como lá está, somos juristas, não somos políticos nem governantes, mas de facto se a situação pandémica assim o exigir, também não vemos como não retomar algumas medidas que se revelaram um sucesso, quer para efeitos de combate à pandemia, quer para também para o próprio funcionamento das empresas, que aparentemente, aquelas que continuaram a trabalhar com alguma normalidade e sendo, claro, funções compatíveis com o teletrabalho, pareceu ser uma solução que resultou bastante bem. Pois aqui a palavra, eu acho que aqui a palavra é equilíbrio. Um pouco tentar perceber qual é que é a medida exata, digamos, da restrição face à necessidade sanitária. Eu acho que a questão, aliás, coloca-se de outra forma, porque o teletrabalho, os nómadas digitais, o trabalho remoto, tudo isso veio para ficar. Eu acho que a pandemia, nesta perspectiva, acelerou o processo digamos, de adaptação das empresas. E, portanto, eu acredito que mesmo que não seja por imposição, e essa é um pouco a realidade que vou vendo na grande parte dos clientes, é de facto... Mas vão acabar por adotar. Já estão a adotar, já estavam a adotar, muito antes de ser obrigatório. Mas o Gonçalo agora tocou num aspecto fundamental, que também na ótica dos trabalhadores, esta lei peca nas suas expectativas, que é esta lei não está minimamente pensada nem construída para um nómada digital. Não está. Portanto, nesse sentido, a expressão que o Gonçalo há pouco usou, que já nasceu velha, é verdade, não está a acompanhar os tempos. Nem as empresas sentem que esta lei traz a flexibilidade que era esperada, nem os próprios trabalhadores que conseguem perfeitamente trabalhar de modo remoto e hoje estão aqui, amanhã estão ali, esta lei os acompanha, porque obriga a encontros presenciais de 2 em 2 meses, porque supostamente, e não, de acordo com a lei, o empregador tem que ir ao local, fiscalizar o local, portanto, não está enquadrado para estas realidades. Faltam tópicos também, só ver nesta ideia de que não está construída para nómadas digitais, acredito que sim. O Falar Direito regressa assim na próxima semana com mais temas e novos convidados. Até lá, continua a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.